Nós quebramos as regras. Desafiamos Deus. O mais novo milagre da ciência é um erro. Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu vou mostrar pra você uma matéria que no mínimo você vai chamar de bizarra. Mas ela é um sonho da humanidade desde os seus primórdios, desde as primeiras civilizações que se tem conhecimento. O ser humano sempre sonhou em fundir o seu próprio DNA com o dos animais. Basta você ver para isso os seres mitológicos aí, como os centauros, o minotauro, a própria Medusa, né, bem conhecida aí recentemente, até porque aparece muito em jogos, que é metade cobra e metade humana, entre outros e outros. As pessoas acreditavam que esses seres andavam entre os humanos livremente. Inclusive muitos teólogos concordam que na época de Noé, esses seres andavam livremente na terra de fato. Uma mistura de humanos com os nefilins e estava saindo todo tipo de bizarrice. E esses seres, por serem mais perversos, foram aniquilados pelo próprio Deus com a enchente. O fato é que no tempo da segunda treta mundial, não vou falar o nome senão o YouTube bloqueia logo o nosso vídeo, várias pesquisas desse tipo foram feitas. E o passado obscuro da própria medicina, e que ela mesma confirma isso, é que a maioria dos tratamentos convencionais que a gente usa hoje foi descoberto naquela época da pior maneira, pelos nazistas. Infelizmente, a ciência admite isso. Foi uma época conturbada, em que o ser humano não sabia mais o que era certo e o que era errado, criaram um monstro enorme para aquela sociedade da época e as pessoas acreditavam que, olha, se o problema é esse, então vamos acabar com o problema. Então o que era certo e o que era errado, de repente deixou de ser. O mundo, quando entra em tretas mundiais, como você sabe, a primeira e a segunda, a lei e a ordem acabam. Então os caras aproveitaram-se disso para fazer tudo que a lei, que a ética não permitia. Então você sabe que as mais diversas experiências foram feitas lá. Depois que a segunda treta acabou e Hitler foi derrotado, aqueles cientistas malucos daquela época que faziam esse tipo de experiência, desumanas, eles não foram presos. Muito pelo contrário. Os outros governos, não vou ficar aqui acusando nenhum nem outro, pegaram tudo que esses caras estavam desenvolvendo e saíram usando em seus próprios países. É dito até hoje que áreas como a Área 51, por exemplo, apesar de ninguém ter comprovação, apenas boatos e denúncias de pessoas que dizem fazer parte dela, dizem que esses experimentos são realizados até hoje. E isso inclusive é o que alimenta a maior parte da ficção científica, de jogos com história como Resident Evil, por exemplo. Mas a matéria que eu vou mostrar para você agora vai mostrar que as pesquisas, pelo menos parecidas com a que havia naquela época, estão sendo realizadas agora no momento. Inclusive isso tem causado muita preocupação nas autoridades mundiais, que já pediram para que as empresas parem de financiar esse tipo de pesquisa. Que são pesquisas onde eles pegam o DNA, você vai ver na matéria completa, mas eles pegam o nosso DNA e misturam com o de animais, com a desculpa de criar novos órgãos para quem precisa. Vocês sabem que de boas intenções o inferno tá cheio. Você vai ver melhor agora na matéria e depois a gente volta para explicar, família. É tão surpreendente que a gente pensa que, deve ser uma teoria da conspiração, mas não é uma teoria da conspiração. Basta você pesquisar aí no Google e confirmar que é a mais pura verdade. Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a sopa de feijão com sardinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Quimeras humanas estão sendo criadas em laboratórios dos Estados Unidos, apesar da proibição de financiamento. Por Cris Loterina, tradução de Alice Gomide. Nós podemos criar um animal sem coração. Nós já criamos porcos que não possuem músculo de esqueletos e vasos sanguíneos, disse um cientista trabalhando em um projeto quimera na Universidade de Minnesota. Apesar da proibição de financiamento, várias instalações de pesquisa nos Estados Unidos estão procedendo com experimentos que podem produzir quimeras humano-animais. A possibilidade surgiu conforme os cientistas tentavam crescer órgãos humanos dentro dos animais como ovelhas e porcos. Ao menos 20 animais agora estão sendo impregnados com órgãos humanos. E esses estão sob o cuidado e estudo de pesquisadores de várias universidades norte-americanas nos últimos 12 meses. De acordo com o jornal Meat Technology Review, os híbridos animal-humano, ou quimeras, são produzidos através de injeções de células tronco-humanos no embrião do animal, o qual, por seu lado, é então implantado em animais para gestação. Pesquisadores acreditam que eles serão capazes de colher órgãos humanos através da manipulação de células tronco. O processo envolve a remoção de um específico órgão do embrião animal
e os cientistas então injetam as células tronco humanos como substituto. Aqui um belo exemplo de como são criados quimeras. Primeiro, o núcleo de uma célula humana contendo todo o seu DNA é transferido para um óvulo animal, do qual as informações foram previamente removidas. Óvulos de vaca deverão ser os mais usados no processo. Segundo passo, o embrião híbrido, que resulta da experiência, é 99,9% humano. Terceiro passo, uma corrente elétrica é aplicada para dar início à divisão e formar o embrião. Quarto e último passo, as células tronco são retiradas do centro do embrião em seu sexto dia, quando tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. O processo é certamente benéfico, especialmente para indivíduos que têm dificuldade em encontrar doadores de órgãos. Entretanto, a pesquisa está levando questões éticas, principalmente porque ela desfoca a linha entre espécies, reportou o MIT Technology Review. Esta posição foi afirmada por agências do governo, por exemplo, o NI, National Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde, se recusou a financiar o empreendimento e está contemplando a adoção de normas regulatórias, de acordo com uma declaração oficial. Os grupos ativistas pelos direitos dos animais também estão se opondo à pesquisa, citando que é cruel para com os animais. Essa pesquisa também poderia criar um animal que possui características humanas quando células cerebrais forem injetadas. Dá pra você tremer só de pensar de um camundongo inteligente preso em um laboratório em algum lugar gritando: "Eu quero sair daqui". Isso pode ser muito perturbador para as pessoas, disse David Resnick, um representante do NIH, em entrevista ao jornal internacional Business Times. Tá vendo aí, família, que é por isso que eu repito sempre esse ditado: de boas intenções o inferno está cheio. Eles não podem dizer que a intenção deles é melhorar o próprio corpo humano. Eles sempre quiseram criar esses monstros. Sempre foi essa a intenção, desde a antiguidade. Só que naquela época eles não podiam fazer isso. Mas você vê como eles engrandeciam esses seres. Por exemplo, a Medusa mesmo é filha de Zeus. O Minotauro, todos esses seres eram respeitados, eram adorados. Sempre viram como uma coisa acima do próprio ser humano. E agora que a ciência evoluiu, eles vão ter a chance de criar esses seres que eles sempre adoraram em oculto. E vão tentar fazer isso. A própria matéria, embora seja da mídia, ela deixa claro que para colocar inteligência nesses seres, agora que já estão conseguindo desenvolver os órgãos humanos, os órgãos que eu e você temos dentro do corpo já estão conseguindo ser desenvolvidos dentro de animais, como ele deu o exemplo lá de vacas, vai ser usado em grande escala. Basta agora apenas colocar os neurônios para que esses animais comecem a ter o mesmo raciocínio ou até mais, porque a intenção é essa, é melhorar, segundo eles. É melhorar, deixar um corpo mais forte, mais inteligente. E esses novos seres estejam aí disputando com nós o espaço, talvez até nos substituindo, quem sabe. Desse tipo de cara que não respeita a vida, o que é que a gente vai esperar? Então, como não dá pra dizer isso, eles dizem: não, a intenção da gente é salvar os doentes. Mas será que é mesmo? Por que cobram tão caro nos tratamentos? Por que essas mesmas empresas que financiam esse tipo de pesquisa bizarra, por que é que eles não vão lá ajudar a pagar as despesas médicas ou criam hospitais que não cobrem nada para fazer isso? Aí de fato eles estariam ajudando as pessoas. Não é um fato, meu caro irmão? Arrumar incentivos para que as pessoas doem órgãos, não é? Mas a intenção não é essa, nunca foi essa. A intenção é destruir a imagem e a semelhança de Deus, tanto moralmente, que ele já vem fazendo há décadas, como fisicamente, agora com a ciência. O pior de tudo, família, é que eu sei que eles vão pegar as pessoas justamente pela necessidade, dificultando o acesso, cobrando caro por qualquer tipo de cirurgia desse tipo, caríssimo. Você fica imaginando uma pessoa que está ali numa fila, sem chance nenhuma, com os dias contados, e de repente diz: olha, não tem nenhum doador compatível para você, podemos criar esse órgão que você está precisando agora, num animal. Não é nada demais pra gente, é muito simples e barato. E aí, o que é que vai ser? Vai preferir o caixão ou vai preferir fazer uma cirurgiazinha, que a única coisa que impede você de fazer é a sua própria ignorância, a sua falta de conhecimento. É isso, é esse tipo de argumento que eles vão usar. E aí, meu caro irmão, você que já está testemunhando tantas coisas que antes eram tidas como completamente erradas, sendo a coisa mais normal do mundo, e você, talvez por criticar, seja criticado e até muitas vezes criminalizado, dependendo do que for. Eu pergunto a você, meu caro irmão, o que é que você acha disso? Você acha que as pessoas, quando realmente precisarem, vão se negar a colocar órgãos de animais dentro de si? E sabendo você que as pessoas vão fazer isso, aí eu te pergunto, os cientistas, esses caras, essas empresas que estão gastando muito dinheiro para desenvolver essas pesquisas, elas vão parar só aí? Ou vão tentar realizar o seu grande sonho, que sempre foi de criar uma quimera
de trazer esses seres mitológicos realmente para a vida? Eu quero que você responda aí, deixa aí nos comentários, porque isso é mais importante do que você pensa. Eu já disse em outro vídeo e repito aqui. Esses são passos que vai levar realmente a humanidade à perdição. Toda essa tecnologia, juntamente com o chip, vai mudar totalmente o que somos hoje como seres humanos. Fisicamente falando, totalmente. Você vai ter outro corpo. E quando o nosso Cristo, o nosso Yahushua vier, que ele vai mudar o nosso DNA como já foi um dia, onde vamos ter corpos capazes de se recuperar 100%. Eu já falei isso aqui, mas explico de novo para quem não viu os outros vídeos. Os nossos corpos, a ciência já comprovou isso, nós renovamos todas as células anualmente. O problema é que cada vez que a gente renova, essas células vão saindo com mais deficiência. Dá para ver que foi feita uma programação pelo próprio Deus no nosso DNA. A ciência ainda não sabe mexer nessa programação, eles não têm como fazer isso agora. Mas eles pensam em corrigir isso colocando DNA de animais, criando esses órgãos em nós para nos melhorar e substituindo outras partes por tecnologia. E dessa forma, vamos perder a nossa essência humana. Então quando o Cristo voltar e devolver aquela programação no nosso próprio DNA que nós deveríamos ter, desde o começo, se não fosse o pecado, se não fosse Adão e Eva ter escolhido o mal ao invés de Deus, aí nós não poderemos receber mais essa modificação, essa atualização comparando com o Windows da vida, porque já vamos ter os nossos corpos modificados, não vamos mais ser seres humanos. É assim que eu estou vendo a coisa, família, comparando as escrituras com a nossa própria realidade científica de hoje em dia e o caminho que ela está tomando. Eu quero até responder a um inscrito aqui que estava dizendo: Davi, eu fico nervosa com esse tipo de assunto. Irmã, tudo que a gente está falando agora não vai acontecer agora. Eu até fiz um vídeo mais específico para isso, não sei se eu soltei no ar. Mas essas coisas que a gente fala não vai ser amanhã não. Vai ser logo, vai ser rápido. Porque se você pegar aí o tempo que o mundo tem e pensar em 10 ou 20 anos para frente, 30 anos, 40, 50, não sei, é pouco tempo. Agora, se você comparar com a idade humana, a nossa idade, você... é muito tempo esperar 20 anos, 30 anos, eu nem vou pensar nisso. Mas você tem que pensar, família. Porque nós somos as primeiras testemunhas do começo do fim. Estamos vendo o rumo que a humanidade está tomando. E o seu filho vai ver muito mais. E o filho dele verá ainda mais. E com certeza, se depender apenas da mídia, da informação manipulada, eles vão ter uma opinião bem diferente dessa minha e sua. Eles vão achar isso a maior bobagem, a coisa mais natural do mundo. E eu e você, é porque esses caras tinham essa opinião porque eles eram velhos. Era porque eram ultrapassados, eram conservadores. Mas não se trata de ser conservadores. Trata de ser apenas um ser humano normal. Então, meu caro irmão, deixa seu comentário aí o que é que você acha de tudo isso. Se você tivesse nessa situação, se você aceitaria esse tipo de órgão, deixa aí o que é que você acha dessas empresas que patrocinam esse tipo de coisa. Por favor, deixa aí, porque o seu comentário, além de ajudar o canal na nossa relevância, né? Quanto mais comentam, mais o vídeo tem relevância, também ajuda a gente a chegar a uma conclusão melhor na nossa própria opinião. Eu sou mais um de vocês, não sei nada mais do que vocês, eu sou apenas mais um de vocês, tá certo, irmão? Então deixa seu comentário aí. Quem puder ser um membro do canal, por favor, ajude se tornando um membro. Você ajuda o canal com R$8 por mês ou R$20 por mês, se você puder. E isso ajuda muito, família, o canal criar mais relevância e permanecer por mais tempo aqui no YouTube. Para fazer isso, basta você clicar nesse botãozinho aí, seja membro, e escolher uma das opções que a gente deixou aí. Tem 3, tá certo? E qualquer uma delas que você escolher vai ajudar muito o canal a permanecer no ar. E o pagamento é feito de forma segura, porque é pelo próprio Google, pelo próprio YouTube. Não é um site como o Patreon, como o PayPal, não. É diretamente pelo Google. Você tem 100% de segurança, tá certo, irmão? Então quem puder dar essa força aí, ajuda muito. Aquela pessoa, Davi, eu tô desempregado, tô numa situação ruim. Não se preocupa, família. O mais importante de tudo é sempre a sua audiência. É sempre essa interação que a gente tem uns com os outros, tá certo? Isso é o mais importante e sempre será, sempre. Então eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.